Bem-vindos a Encantos, eu sou a Márcia e hoje a gente vai fazer um mini álbum bem legal e eu vou usar alguns papéis. Esses, por exemplo, são da Dear Liz, esses dois primeiros, e são papéis soltos. Eu tenho eles aqui por casa e eu gosto muito. Esse outro é da Amy Tangerine e eles vão combinar entre si. Esses outros dois são da Office Suite, eu tenho um em preto e outro amarelo, um com letras e o outro com números, como vocês podem apreciar. E um da Crate Paper, que são mais ou menos as cores todas juntas. Do outro lado eu tenho esse Abraços e Beijos e um da Pink Paisley, que é bem neutro e que eu achei o must. Eu vou pegar todos esses papéis e vou aproveitar para fazer esse mini álbum. E eu vou começar cortando cada um deles a 17,8 centímetros. Eu também coloco as medidas em polegada para vocês. Essa parte que a gente vai reservar para a gente usar para a decoração do álbum, já que a gente só tem essas folhas. Particularmente eu prefiro trabalhar com papéis que já vêm com adesivos, vêm com chipboards e outras coisas, mas se a gente tiver folhas soltas também dá pra fazer um trabalho bem bonitinho. Eu vou usar aqui a minha tábua de dobradura e eu vou dobrar a 12,7 centímetros e depois um pouquinho mais adiante eu vou dobrar novamente a 25,4 centímetros. E essa parte que a gente dobrou menor é a que eu vou fazer um bolsinho no final. Como eu só tinha 7 papéis, 3 deles eu vou dobrar com essas medidas que eu acabo de dar para vocês. E os outros 4 eu vou dobrar com outras medidas para que assim o nosso álbum fique um pouco diferenciado e as folhas não fiquem todas iguais. Agora com essas que sobraram, as 4 folhas restantes, eu vou dobrá-las a 12,7 centímetros e o restante eu vou cortar ali um pouquinho mais adiante. Eu não vou deixar para fazer bolsinho, mas se você quiser, você pode deixar também. Eu estou usando uma cisalha, ou seja, uma tipo guilhotina para poder cortar, mas se você não tiver, você pode usar um estilete e uma régua de metal que vai dar tudo certinho. Eu agora vou formar grupinhos, eu quero 3 grupos diferentes, então eu vou dividir as folhas da forma que eu achar melhor. Alguns grupos terão 3 folhas e outros terão 2. Mas o que eu acho importante explicar para vocês é que a parte do bolso tem que ficar para fora. As folhas que tem bolsinho vão ficar para fora e as folhas que estão dobradas ao meio ficarão dentro. Por quê? Porque na hora de enfiar uma dentro da outra, vai sobressair um pedacinho só de papel. Se a que está dentro é o papel que está dobrado ao meio, você vai poder cortar com a ajuda de estilete. Se for o contrário, você na hora de passar o estilete vai recortar o bolso e aí não interessa pra gente. Caso você não queira recortar nada, simplesmente você tem que fazer a que tem o bolsinho um pouquinho maior. Mas na hora de fazê-la eu não pensei, eu simplesmente dobrei e achei que ia dar tudo certo. Mas no scrap sempre a gente pode dar o pulo do gato, então fica a dica pra você. Se você fez como eu, é só você recortar um pedacinho. Eu sempre gosto de dar uma olhada para ver se ficou tudo certinho, se estão as folhas na direção correta, porque às vezes a gente coloca alguma de cabeça para baixo e se ela tiver letras ou desenhos, aí vai ficar um pouco estranho. Então, observe bem o seu álbum, se está tudo certinho antes de você começar a fazer um outro passo, porque senão vai ficar de cabeça para baixo, você tem que desmontar o álbum e isso não é legal. Como vocês podem ver, estou guardando qualquer pedacinho de papel porque tudo vai valer no final. O próximo passo vai ser colar essa abinha que nós deixamos para que ela possa formar um bolso e a gente possa colocar aí as nossas etiquetas, chamadas também como tag. Você só precisa colocar um fiozinho de cola, tanto de um lado como do outro, nas laterais e esperar que cole. É somente isso. Eu não recomendo você fazer isso com a fita dupla face, porque senão ela fica grudenta e qualquer papelzinho que você colocar aí dentro vai grudar nela. Então, use a cola. Para a minha capa eu vou usar esse acetato. Eu comprei numa papelaria normal, não é um produto exclusivo de scrap, você encontra em qualquer lojinha. Eu vou estar usando essa tábua para poder dobrar, mas se você não tiver, você pode usar uma tesoura arredondada ou aquele boleador para você poder marcar junto com uma régua. Vou marcar 13 centímetros, que vai ser um lado da minha capa. Vou marcar bem, porque o acetato tem que estar bem marcadinho. Depois eu vou marcar novamente a 15,9, ou seja, um pouquinho mais para frente da onde eu antes havia dobrado. Eu só tinha virado o acetato antes para eu saber se estava tudo a marcação correta. Faço as dobraduras bem certinhas, ou seja, vinco bem esse acetato e o que sobrar tem que ser o mesmo do outro lado da capa, que eram 13 centímetros.
O que eu estou fazendo agora é colocar bem na esquininha para que ele fique a mesma medida da capa anterior, fazendo uma marquinha para que eu não me perca, e aí eu corto já com a minha guilhotina. Eu tampouco posso esquecer de cortar a altura do meu álbum para que ele fique tudo certinho. Vai ser a 17,8 centímetros que eu tenho que fazer o corte. Com tudo já bem cortadinho, a gente vai fazer uma medição por aqui para que fiquem os ilhoses tudo certinho. Eu medi bem do comecinho para dentro 1 centímetro e depois da lateral onde eu marquei meio centímetro, da outra lateral outro meio centímetro e fiz uma marcação central. Assim vai ficar tudo equilibrado. Fiz dos dois lados, obviamente. Os ilhós que eu estou usando são de 5 milímetros e essa máquina se chama Big Bite. Ela é uma parente da Crop-A-Dile. Se você não tiver essa ferramenta, você precisa usar então um furador daqueles de escritório que vai dar certo. Só tenta pensar que o furinho tem que ser pequeno. Então tem furadores de vários tamanhos, escolha um que seja pequenininho. Com o ilhós vai ficar mais charmoso? Claro que vai ficar mais charmoso. Mas quem não tem cão, caça com gato, né? Como eu falei pra vocês anteriormente. Você tem que ter em consideração de que, como é acetato, é transparente, ao você colocar e apertar o ilhós, você vai ver a parte de trás. Não é como no papel que você não vê o avesso do ilhós. Então, assim, parece que vai ficar estranho, mas não vai. Depois, quando a gente colocar todos os caderninhos dentro, vai ficar ótimo. Falando em caderninho, é o momento de você medir segundo o ilhós que você colocou ou o furinho. Eu estou usando essa máquina novamente, essa ferramenta, mas eu estou dando só um beliscãozinho, não estou fazendo um buraco grande não. Caso você não queira fazer assim, você pode simplesmente passar com uma agulha de um lado para o outro que vai ficar certinho. Essa cordinha que eu estou usando é uma cordinha de cor menta, bem clarinha. Ela se chama Bake to End, caso você queira comprar. É um tipo de cordinha que a gente usa mesmo no scrap, mas se não, você pode usar barbante ou qualquer outro fio encerado. Eu comecei de fora para dentro, deixando uma ponta para fora para dar o nó. Passei por dentro de novo, voltei para fora e voltei para dentro de novo, ou seja, ela vai ter duas voltas para ficar bem segura. E as duas últimas pontas ficam para fora para a gente poder passar pelo ilhós. O que eu vou fazer é dar um nó junto com essas duas pontas compridas que eu deixei. Você pode dar o seu nó tanto no meio do álbum como também na parte superior. Eu vou colocar na parte superior porque eu pretendo colocar um penduricalho aí em cima e aí eu não tenho tanta linha pendurada junta. Simplesmente vou ter num lugar só e eu acho que assim fica um pouco mais interessante. Quando você terminar com o procedimento com o primeiro caderninho, você tem que colocar todos os outros para que ele fique bem. Falando em penduricalho, aí tá o meu. Eu usei pecinhas de colares que eu não uso, nunca usei, e também algum tassel, que se chama, né? Essa borla que a gente coloca nas pontinhas. Juntei todos os fiozinhos e fiz um penduricalho bem bonitinho, usando também a palavra show show, que é o que eu tinha em casa. Use as pedrinhas que você tiver em casa, se você não quiser comprar alguma pulseirinha velha, algum charme que eles chamam, né, que pra gente aí no Brasil é pingente, qualquer coisinha serve. É interessante você sempre colocar uma coisinha para ficar bonitinho do lado. Como eu digo a vocês sempre, enriquecer o trabalho é importante. Eu vou usar até mesmo os barrados daqueles papéis que eu antes tinha deixado de lado para poder enfeitar. Eu simplesmente cortei um retângulo, arredondei as pontas e vou usar alguns adesivos que eu tinha de outras coleções que também não tem nada a ver com essa. Vou usar alguma palavra ou algum coraçãozinho. Se você quiser, você pode cortar à mão também. Eu fiz muito isso antes de eu ter qualquer ferramenta ou adesivo desses interessantes. Eu vou usar a fita dupla face, mas se você quiser, você pode usar a cola normal. Somente cole bem, verifique que esteja tudo bem grudadinho antes de você terminar a composição. Eu prefiro fazer a composição primeiro antes de colar tudo no álbum, eu acho que fica assim mais fácil. Como eu disse a vocês, eu ia fazer um álbum simples, mas a gente ainda pode enfeitar um pouquinho mais. Eu vou pegar aquele papel restinho que ficou e vou dobrar ele a 10,2 centímetros. Depois eu vou dobrar novamente a 20,3 centímetros. E a próxima dobradura eu vou fazer a 22,2 centímetros, mas essa é simplesmente de guia para que eu possa cortar. Como vocês podem observar, eu estou usando a altura completa do papel, ou seja, estou usando até mesmo o código de barras. Por quê? Porque eu prefiro que ele fique mais alto do que estaria se eu tivesse cortado esse pedacinho. O que eu vou fazer para tampar o lado que tem o código de barras é cortar outro papel que eu já tinha aí, que eu não vou usar todinho ele, então eu corto esse barradinho e vou colar ele no meu papel anterior. Eu vou colar ele a pedacinhos, porque eu acho que assim fica mais fácil
na hora de dobrar. E também eu acho que desgruda menos quando a gente dobra o papel. Então eu vou fazendo pedacinho por pedacinho. E a parte, obviamente, que vai ser grudada no álbum, eu não colo nada porque daí não vai ver o barrado, não vou precisar disso. Mas eu acho que assim ele fica bem bonitinho. O gostoso do scrap é você pegar, juntar coisinhas e fazer algo mais interessante do que você já tinha. Então o que eu fiz esse eu fiz simples para vocês verem como é que fica. E o outro eu tinha cortado uma aba um pouco maior, então eu aproveitei para recortá-la. E o que eu fiz? Eu usei um perfurador que ele tem forminhas. Se você não tem um perfurador desses, mas sim tem aquelas tesouras que fazem ondinhas, zigue-zague, pois use elas mesmo. E se você não tiver isso, faça um corte reto, não tem problema. Eu usei também uma perfuradora para fazer um puxador, mas aí você perfeitamente poderia colocar um retângulo ou colocar um círculo dobrado à metade e ele ia servir igual. Nas páginas que você tem o fio, o cordão, é onde eu vou colocar esses papéis que a gente fez agora. Por quê? Porque aí ele permite um pouco mais de capacidade para o álbum. Porque esses álbuns não têm a capacidade de ter fita banana, de ter coisa em alto relevo, eles precisam de ter decoração bem planas, porque senão eles acabam se deformando com o tempo. Então, eu acho que assim, com esse papel dobrado na metade, ele vai ficar bonito e vai aumentar a capacidade do meu álbum. Eu não vou colocar muitos desses, simplesmente eu vou pôr 2, talvez 3, mas eu acho que vai ficar interessante, vai fazer com que eu possa colocar mais fotos. E prontinho, o meu álbum já está feito. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu deixei esse penduricalho aqui, mas você poderia ter feito, sabe com o que também? Com aqueles miçangões ou aquelas contas de colar que ficam bem bonitos. Para ficar ainda mais charmoso o meu álbum, eu usei alguns adesivos e também coloquei clipe. Por que não? Se você não tiver um clipe assim, que tem uma forminha, que nesse caso seria de um homenzinho correndo ou saltando, não sei, você pode usar um clipe normal. Eu só acho que os metais deveriam ser todos da mesma cor. Se você colocou metal no seu penduricalho prateado, pois ponha um clipe prateado então. Se for dourado, ponha com dourado. Os adesivos que eu usei foram da Crit Paper, dessa coleção muito fofa que se chama Cute Girl. E ela também eu tinha aqui em casa, ela é uma coleção solta, eu comprei na oferta. Então aproveite para comprar coisas soltas na oferta, mas que combinem entre si. Eu muitas vezes faço isso, eu dou uma olhadinha na época em que tem um ofertão, e aí eu compro coisas também que estão soltas, perdidinhas, e aí a gente pode fazer nossa própria montagem. A gente não precisa ser quadriculado e ficar somente com as coleções. Como vocês podem ver, eu não tinha muito mais com o que enfeitar, então eu escrevi algumas frases, coloquei alguns clips e pronto, usei o restinho de papel. Poucos foram os adesivos que eu usei. Você pode usar e abusar da sua imaginação para fazer os seus álbuns de scrap. E eu tenho certeza que eles vão ficar lindos. Se você fizer algum, me marca na sua rede social para que eu possa ver. Eu vou adorar passar por lá e dar um like para você. Se você não sabe, eu também tenho redes sociais, eu vou deixar na descrição do vídeo. Com os restinhos de papéis, aqueles até mesmo pequenininhos, dá para você fazer esse tipo de tags. Dá para fazer tag mediana, ou seja, média, e você pode enfeitá-la. Se você ainda não viu, tem lá no meu canal também como fazer esse tipo de tag. E essas maiorzinhas, ou seja, esses pedacinhos de papéis maiores, você pode simplesmente colar a foto, colocar uma data por aí, e nas pequenas você pode escrever tudo aquilo que você sentiu quando você tirou a foto, com quem você estava, o momento, como era, e aí no futuro, quando você pegar esse álbum para ver, você vai se relembrar com uma riqueza de detalhes incríveis, todas as coisas que aconteceram naquele dia. E eu sei que é assim porque às vezes eu pego álbuns antigos meus e eu fico observando e tem coisas que eu não lembrava ou frases que foram ditas e estão lá escritas como se fosse um diário. Eu também gostei muito dessa etiqueta, eu acho que ela ficou muito alegre e eu simplesmente coloquei um papelzinho escrito Wonderful e coloquei como se chama isso? Um grampo, nada mais do que isso. Em cima eu coloquei também aquele puxador, mas que perfeitamente poderia ser um círculo dobrado ao meio, como eu expliquei para vocês anteriormente. Eu espero que vocês tenham gostado do álbum. Se for assim, se inscreve no canal, deixa um like no seu vídeo, compartilha nas suas redes sociais. E nada, a gente se vê na próxima. Se tem alguma outra coisa que vocês queiram aprender aqui no canal, conta pra mim nos comentários e eu vou estar super feliz de fazer ele pra vocês. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!